Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Fernando Jesus e você confere agora o que é notícia no Brasil e no mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. Uma ótima quinta-feira para você. E nós vamos começar falando sobre as explosões que aconteceu na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E a polícia fez hoje uma varredura do local. Os artefatos que foram detonados nas proximidades do prédio do Supremo Tribunal Federal, o homem que detonou os explosivos morreu na hora e já foi retirado também do local. Vamos conferir. Nesta manhã, a Praça dos Três Poderes ficou interditada e as atividades no Supremo e na Câmara foram suspensas até o meio-dia. Já o Senado decidiu cancelar o expediente. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, todos os principais prédios públicos de Brasília e o aeroporto da capital tiveram o reforço no policiamento. Após as explosões, integrantes de diferentes forças de segurança se deslocaram à Praça dos Três Poderes para fazer uma varredura no local, incluindo o esquadrão antibombas da Polícia Militar. Cães farejadores e um robô auxiliaram no trabalho. E foi necessário analisar os artefatos que ficaram no corpo do homem que detonou os explosivos. O responsável pelos atos morreu em frente ao Supremo Tribunal Federal ao detonar uma bomba. O homem catarinense foi identificado como Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos. Ele foi candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul, Santa Catarina em 2020, mas não se elegeu. Francisco Vanderlei tinha artefatos no corpo e explodiu ao menos 2 bombas em frente ao STF. Além disso, teria acionado à distância a detonação de outros artefatos que estavam no porta-malas do carro, estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados. E a Polícia Federal também informou que o homem-bomba queria matar ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o diretor-geral da corporação, esse não foi um fato isolado e também se conecta com outras investigações. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que Francisco Wanderley Luiz, responsável pelas explosões na Praça dos Três Poderes, na noite dessa quarta-feira, tinha a intenção de matar ministros da Suprema Corte, sendo Alexandre de Moraes o principal alvo. O diretor da PF acrescentou que o homem queria entrar no prédio do Supremo e, como não conseguiu, resolveu fazer o que fez. Segundo Rodrigues, esse não foi um fato isolado e se conecta com outros casos que são apurados pela Polícia Federal, entre eles os atos golpistas de 8 de janeiro. Há indícios de um planejamento de longo prazo. Essa pessoa já esteve em outras oportunidades em Brasília, inclusive, segundo relatos de familiares, estava aqui em Brasília no começo do ano de 2023. Ainda é cedo dizer se houve participação direta ou não nos atos de 8 de janeiro. Isso é investigação a comparar. Mas essa pessoa estava aqui no começo do ano. E hoje, na residência na Ceilândia, há uma mensagem escrita nas paredes, enfim, no espelho da residência, fazendo menção a um ato de pichação que foi feito no 8 de janeiro na Estátua da Justiça. E ali é importante se dizer que não é só um ato de pichação. Ali é um ato gravíssimo que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Essa pessoa está presa até o presente momento e que mostra essa vinculação desses grupos radicais que culminam com essa barbárie que aconteceu ontem na tentativa de matar ministros da Suprema Corte e também que culminou com esse lamentável episódio do suicídio dessa pessoa. E ainda falando do assunto, durante as investigações, a polícia encontrou um trailer com explosivos parecidos aos utilizados no atentado e também um telefone celular que vai passar por perícia. Vamos conferir. A polícia rebocou um trailer na região da Praça dos Três Poderes após as explosões. Para abrir o trailer, foi necessário utilizar um explosivo para ter acesso ao interior do veículo. As autoridades encontraram explosivos similares aos usados nos atentados e também um telefone celular, que vai passar por perícia e é considerado um caminho importante para o avanço da investigação. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, o veículo foi alugado há alguns meses e estava próximo a um carro que também explodiu.
Uma caixa que estava enterrada foi encontrada também e será analisada. Na casa alugada por Francisco, o autor do atentado, também foi encontrado material explosivo. E durante as buscas, a polícia encontrou bombas caseiras no local. E um dos artefatos foi detonado assim que o robô da corporação abriu uma gaveta. E a gente muda de assunto para dizer que o Comitê da ONU afirmou nesta quinta-feira que os métodos de guerra usados por Israel na faixa de Gaza são característicos de um genocídio e que Israel provoca a morte e a fome contra a população de Gaza. Os métodos de guerra usados por Israel na faixa de Gaza têm as características de um genocídio. Foi o que concluiu um relatório do Comitê Especial das Nações Unidas, encarregado de investigar as práticas israelenses. O informe divulgado nesta quinta-feira engloba o período entre o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 até julho passado. O comitê destaca as enormes perdas de civis e as condições impostas aos palestinos, que têm intencionalmente as suas vidas colocadas em perigo. De acordo com o texto, o cerco a Gaza, a obstrução da ajuda humanitária, os ataques seletivos e a morte de civis e trabalhadores humanitários mostram que Israel provoca de forma deliberada morte, fome e ferimentos graves à população de Gaza. O comitê acusa Israel de utilizar a fome como método de guerra e de infligir uma punição coletiva à população palestina. Também nesta quinta, um outro relatório elaborado pela Human Rights Watch afirmou que as repetidas ordens israelenses de evacuação em Gaza constituem um crime de guerra de transparência forçada e de limpeza étnica em partes do território palestino. O texto acrescenta que as ações israelenses parecem se encaixar na definição de limpeza étnica, em áreas para as quais os palestinos não poderão retornar. E os moradores de Nova York e das cidades vizinhas estão sendo forçados a economizar o máximo de água que puderem, isso porque a região enfrenta a pior seca dos últimos 150 anos, que também é responsável por incêndios florestais. Vamos conferir. A cidade de Nova York atravessa a pior seca em 150 anos. A cidade está em estado de vigilância após registrar o mês de outubro mais seco desde 1869. Em Connecticut, as autoridades também emitiram um alerta de seca. Essa condição afeta mais da metade dos Estados Unidos nos dias atuais, de acordo com o Centro Nacional de Mitigação da Seca. Para evitar tomar medidas mais drásticas, as autoridades recomendam aos cidadãos tomar banhos curtos, fechar a torneira ao ensaboar as mãos, economizar na hora de escovar os dentes e lavar a louça, adiar a lavagem dos carros e não dar descarga desnecessariamente. O Corpo de Bombeiros de Nova York também pede aos cidadãos que notifiquem às autoridades sobre possíveis vazamentos em hidrantes. Para se ter ideia, o hidrante aberto pode liberar mais de 3.785 litros por minuto, um desperdício de 5.300.000 litros de água potável em 24 horas. Destaca um alerta da corporação no Instagram. As chuvas historicamente baixas, as temperaturas acima da média, juntamente com os ventos fortes, também são combustível para o aumento dos incêndios que assolam a região. Desde o início de outubro, o Serviço de Incêndio Florestais de Nova Jersey respondeu a 537 queimadas, um aumento de mais de 1.300% em relação ao mesmo período do ano passado. De 21 de outubro a 11 de novembro, Connecticut registrou 150 incêndios. Em Nova York, entre 29 de outubro e 12 de novembro, foram registrados 229 incêndios, o maior número em um período de 2 semanas na história da cidade, segundo o Corpo de Bombeiros. Segundo Steve Coren, professor especializado em política ambiental e gestão de sustentabilidade na Universidade de Colômbia, não há dúvidas de que a seca foi agravada pelo aquecimento climático e, no futuro, outros eventos desse tipo devem voltar a acontecer. E a gente muda de assunto para falar de economia, isso porque o comércio varejista se prepara para as vendas de fim de ano. A época é a melhor para o setor, já que o consumidor, com o 13º salário no bolso, está mais propício a gastar. Neste ano, o pagamento do 13º salário deve injetar mais de 321 bilhões de reais na economia brasileira até dezembro. Segundo o Diese, o valor representa 3% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.
92 milhões de brasileiros, entre trabalhadores com carteira assinada, aposentados da Previdência Social, da União, dos estados e dos municípios, devem ser beneficiados. Em média, o valor será de R$ 3.096. O esperado pagamento da primeira parcela do abono natalino deve ser feito até o dia 30 de novembro aos trabalhadores com carteira assinada. Neste ano, a data cai em um sábado, por isso, pode ser antecipada para a sexta, dia 29. Já a segunda e última parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. A parcela mais expressiva do 13º salário deve ser paga nos estados do Sudeste, região com maior participação relativa no PIB do país, que concentra a maioria dos empregos formais e aposentados e pensionistas, e a economia paulista deve receber, até o final do ano, cerca de 96 bilhões de reais do abono, que representa 30% do total do Brasil e quase 60% da região Sudeste. Outros 33% do total, ou seja, cerca de 107 bilhões de reais, foram pagos aos aposentados e pensionistas. Neste ano, o abono aos segurados do INSS foi pago antecipadamente em 2 parcelas, em abril e maio. E a prévia do PIB registrou uma alta de mais de 1% no terceiro trimestre de 2024. Uma pequena desaceleração quando comparado com o segundo trimestre deste ano. Vamos conferir. Considerada a prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, registrou uma alta de 1,1% no terceiro trimestre deste ano. Segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central, o resultado só foi possível ser realizado após o ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. E para essa comparação, foi usado o segundo trimestre de 2024. O dado mostra uma pequena desaceleração, pois no segundo trimestre, o IBC-BR teve uma expansão um pouco maior de 1,2%. Mas o crescimento do IBC-BR no terceiro trimestre foi o quarto resultado positivo seguido. Os números da atividade têm surpreendido tanto o mercado financeiro quanto o Banco Central e suas projeções de expansão da economia. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante uma determinada época do ano. Se o PIB cresce, significa que a economia vai bem e produz mais. Se o PIB cai, quer dizer que a economia está encolhendo. O resultado oficial do período, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, será divulgado em 3 de dezembro. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos falar com um especialista. O nosso convidado é o economista Newton Marques. Boa tarde, Newton. Seja muito bem-vindo ao Redação HIT. É um prazer. Legal. E nós vimos na matéria que, apesar do aumento, o PIB sofreu uma pequena desaceleração em relação ao segundo trimestre de 2024. Eu peço então que você explique os principais motivos para essa queda, por favor. Tá. O que aconteceu nesse segundo semestre, no início? Houve uma desvalorização cambial, ou seja, o real teve que sofrer uma desvalorização em relação ao dólar norte-americano e as taxas de juros no mercado futuro começaram a subir. Então, isso pode ser motivo de que os consumidores eles ficassem mais tímidos em relação a isso. Então, por isso é que deve ter provocado essa pequena queda, que esse indicador IBC-BR ele é um substituto do PIB que é divulgado pelo IBGE, só que demora para ser divulgado. Então, o Banco Central utiliza esse IBC-BR para executar política monetária. Então, se por acaso há uma pressão da economia, ou seja, um excesso de demanda, o Banco Central vai e eleva juros. E foi o que ele fez recentemente, né? Tá certo. E a gente viu na matéria que a primeira parcela do 13º salário deve ser paga por lei até o dia 30 de novembro e deve injetar na economia mais de 320 bilhões de reais. Esse valor pode ser considerado responsável por esse aumento de mais de 1% no PIB? Olha, Fernando, o que aconteceu durante esse ano, renegociação de dívidas e alguns estímulos por parte do governo, aumento real do salário mínimo, isso tudo acaba sendo um combustível
para ajudar no aumento dos índices de atividade econômica. Você vê que a taxa de desemprego é uma das mais baixas num período aí que vem sendo levantado. Então, isso mostra que a economia está aquecida. Então, agora temos que aguardar para ver se essas pressões da atividade econômica não provocam elevação de preços, como o Banco Central tem alertado. Tá certo. E se o PIB cresce, isso significa que a economia vai bem e produz mais. E quais são os principais fatores responsáveis por esse aumento? Então, você tem pelo lado do consumo privado, consumo público, tem pelo lado do investimento e tem pelo lado do setor externo. Então, essa combinação desses indicadores é que provocam esse aumento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é uma medida quantitativa de tudo que é produzido de bens e serviços no país. E ele é um bom indicador para fazer comparações, porque se o emprego, se a população cresce a uma taxa maior do que a taxa de crescimento da atividade econômica, isso provoca pressões no mercado de emprego. Mas se por acaso a taxa de crescimento da atividade econômica supera a taxa de crescimento populacional, principalmente da população que é chamada força de trabalho, isso é bem-vindo, né, Fernando? Com certeza, Newton. Muito obrigado pela sua participação e muito obrigado principalmente pelas informações. Nós acabamos de conversar com o economista Newton Marques. Newton, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. E agora a gente muda de assunto e vamos lá para o Rio de Janeiro para falar com o repórter Anderson Nascimento. Isso porque um policial foi assaltado em questão de segundos lá na zona oeste do Rio de Janeiro. E os bandidos pegaram o homem de surpresa e chegaram até mesmo a revistá-lo. Não é mesmo, Anderson? Conta essa história pra gente. Boa tarde, Fernando, e boa tarde para todo mundo. É exatamente isso. Foi um policial de São Paulo, que estava aqui no Rio, na Zona Oeste, quando foi abordado por criminosos e teve o veículo roubado em 30 segundos. Olha, o policial militar de São Paulo foi vítima de roubo de veículos na manhã desta terça-feira, no bairro do Tanque, na zona oeste do Rio. Ele estava acompanhado da mãe, uma idosa de 65 anos, e passava férias na cidade. Durante a ação, os criminosos chegaram a revistar o agente antes de fugirem com o veículo. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime, que foi executado em menos de 30 segundos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que ainda está trabalhando para identificar os ladrões e que ampliou o patrulhamento na região. A corporação também está cooperando com a Polícia Civil durante a investigação. Olha, Fernando, o número de assaltos na região aumentou muito. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o ISP, registrou 198 casos somente na área do 18º Batalhão da Polícia Militar aqui. Olha, Fernando, 72% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. É impressionante como a questão de segurança do Rio está se levantando nem mais a bandeira amarela, mas sim a bandeira vermelha de pedido de socorro. É com você, Fernando. Tá certo, Anderson. Realmente um número que aumenta cada vez mais e a gente espera que isso melhore com o passar do tempo. Muito obrigado pelas informações. A gente volta com você daqui a pouquinho. A gente teve um pequeno problema técnico, mas vamos voltar então ao Rio de Janeiro para falar com o Anderson Nascimento. Anderson, conta para a gente mais detalhes sobre a cúpula do G20 e eu fiquei sabendo também que vai ter um feriadão prolongado. Conta para a gente. Exato, Fernando. Olha, hoje já é considerada a sexta-feira dessa semana aqui no Rio de Janeiro, porque amanhã, sexta-feira mesmo, é feriado, como a gente já sabe, mas sábado, domingo, segunda, dia 18 e terça, dia 19, serão os 2 dias do grande G20, que acontece aqui no Aterro do Flamengo. Olha, são muitas visitas que a gente vai receber, então a cidade inteira tem mudado o trânsito, o cuidado com o transporte, segurança. Eu acabei de falar sobre a questão de segurança aqui na Zona Oeste. Porém, tem que haver um patrulhamento reforçado por conta das chegadas das delegações, que são 55 delegações de 40 países, além de 15 organismos internacionais que
que estão vindo aqui para o estado do Rio de Janeiro. Olha, o G20 é um fórum internacional que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia, focada na discussão de ações coletivas para promover o desenvolvimento econômico, político e social. Criado no fim da década de 90, após a crise financeira asiática, o grupo se reúne anualmente para estudar soluções para os principais desafios mundiais. Durante a cúpula, são negociados acordos que se alinham com os objetivos de cada nação a serem assinados no final das discussões. No total, 19 países participam da reunião, sendo que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, marcarão presença neste encontro. A presidência brasileira escolheu os seguintes temas para os principais assuntos da discussão: combate à fome, desafio das mudanças climáticas e a nova governança global. Olha, Fernando, esses 3 assuntos são de grande importância. As questões climáticas que o mundo está vivendo, essas transformações têm afetado e abalado milhares de pessoas. Isso é um ponto importante que será discutido no G20. E também a governança mundial, uma vez que o Brasil, hoje, ele é o presidente ali, o responsável pelo G20, mas no próximo ano já vai ter um outro responsável. Contudo, é uma bandeira que levanta a presidência brasileira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto a essa governança, quem vai administrar melhor todas essas movimentações e negócios. Olha, só para a gente estar ciente, essa cúpula do chefe de estados vão acontecer dia 18 e 19 de novembro, segunda e terça, desse feriadão prolongado, que na verdade até quarta-feira é feriado também. Aqui a gente vai dar uma emendada. Só que segunda e terça a gente vai estar cobrindo aqui tudo que acontece no G20 para informar para você. O evento vai acontecer no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, e simultaneamente na zona portuária do Rio também haverá uma outra atividade para que as pessoas possam ter opções de lazer. É com você, Fernando. Tá certo, Anderson. Muito obrigado pelas informações. Nós vamos estar antenados para trazer todas essas informações do G20. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos então ver os vídeos que são destaque nesta terça-feira. Nós vamos começar mostrando o vídeo de um piloto de helicóptero. Ele não percebeu que havia fios em uma área onde ele sobrevoava e acabou batendo nos cabos elétricos. E com isso a aeronave caiu. Vamos ver. O helicóptero de combate a incêndios sobrevoava a região de Curicó, no Chile, para conter um incêndio na região. Foi então que o piloto, que havia acabado de carregar o bolsão de água, não percebeu a fiação elétrica à sua frente e acabou batendo a aeronave. Inevitavelmente, o helicóptero caiu no solo, ficando completamente destruído. Por sorte, o piloto, que era a única pessoa dentro do helicóptero, sobreviveu e não teve ferimentos graves. O atendimento chegou rápido no local e socorreu o homem. No momento, o piloto passa bem. Felizmente, o piloto não se feriu e continua vivo. E olha só esse vídeo de uma gata, ela está implorando por comida para sua dona. E esse vídeo também viralizou nas redes sociais. Isso porque ela pede pelo sachê de um jeito bastante inusitado. Vamos ver. O vídeo foi gravado pela tutora da gata Jade, a Caitlin, e mostra o momento em que ela prepara o sachê da felina. Primeiro, a Jade fica em pé, apoiada nas suas patas traseiras e junta as patas dianteiras como se estivesse implorando. Ela encosta na perna de sua dona para chamar a atenção, além de miar insistentemente até conseguir o petisco. Vamos lá levar para você o sachê, vem. Vamos, vem. Vamos lá. Bora. E um homem foi visto sendo levado de volta para casa por seu bicho de estimação. Mas o interessante é que o animal não era um gato ou um cachorro, como a gente acabou de ver, e sim um boi. Dá só uma olhada. Um animal de estimação diferente chamou atenção nas redes sociais. Isso porque se trata de um boi. E o mais interessante é que o animal foi visto guiando seu dono para casa de um jeito muito diferente. O homem, que segundo testemunhas estava embriagado, foi levado embora por ninguém menos que o seu boi. As pessoas ainda tentam conversar com o senhor,
Mas o animal se mostra muito convicto de que já deu a hora do seu dono estar na rua. Para alguns, o melhor amigo do homem é o cachorro, mas para esse senhor, com certeza o melhor amigo dele tem mais de meia tonelada. Com certeza esse boi não vai virar um churrasco. E a gente muda de assunto para dizer que depois de 4 meses chegou ao fim a Operação Pantanal 2, que combate os incêndios no bioma. Nós vamos agora ao Mato Grosso do Sul falar sobre isso com o repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. E vão ficar bases emergenciais por aí? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Sim, vão ficar brigadistas em 3 pontos do Pantanal, localizados na divisa do Mato Grosso e também em áreas indígenas. E se houver necessidade, as Forças Armadas podem voltar a dar apoio. A Operação Pantanal 2, que encerra a partir de agora, deu um suporte logístico no combate às chamas ao longo de 4 meses, aplicando aí um investimento de quase 60 milhões de reais em recursos do Ministério da Defesa. O anúncio do fim da operação e de como ficam as ações a partir de agora foi feito na sala de guerra do Comando Militar do Oeste em Campo Grande. Isso em conjunto com os demais órgãos envolvidos, como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o IBAMA e também o Corpo de Bombeiros. É claro que a gente vai avaliando a situação em cada trecho e verificando a possibilidade de sair. Existe alguma recorrência? Retornamos na mesma hora. Não existe recorrência? Vamos retraindo os meios, porque o nosso ano de instrução, o nosso preparo para a nossa missão de defesa da pátria, ele continua, né? Então nós temos que prosseguir também com as outras missões. Nós tivemos em 2020, nesse mesmo período, uma situação mais ou menos 20% abaixo. Mas lembrando que em 2020 nós tivemos uma queima ainda excessiva no mês de novembro. Então, no final do ano, esse ano vai queimar menos do que 2020, mas em função da estatística de novembro. Novembro foi muito crítico em 2020. Nós praticamente passamos o ano todo combatendo incêndio florestal. Ontem nós desmobilizamos 6 bases avançadas. Então dessas 6, cada base dessas tinham 4 militares com viaturas e equipamentos. Daqui 15 ficaram 7 bases. Então daqui 15 dias nós vamos desmobilizar mais 4 bases e, como o secretário diz, nós vamos manter permanente 3 bases. O Preve Fogo, ele tem os brigadistas que são contratados pelo IBAMA, né? E eles são temporários. O que está sendo desmobilizado é a força que nós tivemos dos outros estados. Então, nós tivemos cerca de 300 brigadistas atuando aqui no estado, que vieram de outros estados. Então, praticamente 150 hoje já estão retornando para os seus estados. Então, nós vamos manter os 150 até dezembro e a partir de janeiro a gente vai ter uma contratação de 2/3, né, do total de brigadistas para manter essas bases, né, em Corumbá, né, que é a brigada especial, né, que fica em Corumbá, e as brigadas indígenas, né, na reserva Caduel e em Miranda e Aquidauana, que nós temos as brigadas. Este ano teve a pior temporada de incêndios da história do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Para se ter uma ideia, até o momento, queimaram quase 1.900 hectares, 165% a mais do que os registrados em 2020, que até então era o ano mais devastador para o bioma. A suspensão das atividades é devido ao período das chuvas, que promete agora amenizar a ocorrência de focos. É com você, Fernando. Muito obrigado, Pael. E agora a gente muda de assunto para falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem está aqui ao meu lado e vai trazer as informações é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. E a gente começa falando de seleção brasileira, isso porque hoje tem jogo da Canarinho, não é mesmo? Hoje tem a turma do Dorival em campo, Fernando. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Um dado interessante da partida de hoje é que a Venezuela pode ter a metade do time titular só com jogadores que atuam no Brasil. Vamos ver. A seleção brasileira entra em campo hoje às 18 horas contra a Venezuela no Monumental de Manturim. O jogo marca a volta de Vinícius Júnior à seleção após lesão no ombro que o tirou da data FIFA em outubro. O jogo é válido pela 11ª rodada das eliminatórias. A amarelinha busca manter o bom momento na competição após 2 vitórias seguidas. O Brasil está na 4ª posição nas eliminatórias com 16 pontos. A Argentina lidera com 22. Os 6 primeiros colocados se classificam para o Mundial de 2026 e o 7º vai para a repescagem. Os jogadores da seleção brasileira que atuam no Brasil
vão ver rostos conhecidos neste confronto. Isso porque, dos 23 jogadores convocados pelo técnico da seleção da Venezuela, Fernando Batista, 6 jogam no futebol brasileiro. São eles Ferrarese, do São Paulo, José Martínez, do Corinthians, Thomas Rincon, do Santos, Savarino, do Botafogo, Soteldo, do Grêmio e Kevin Andrade, do Fortaleza. Segundo a imprensa da Venezuela, 3 desses jogadores devem ser titulares nesta quinta-feira, incluindo o Savarino. A Venezuela está em 8º lugar, apesar de estar invictos, com 2 vitórias e 3 empates em 5 partidas. Estão a 2 pontos do Paraguai, primeiro dentro do G6, que garante vaga para a Copa do Mundo de 2026. E a gente continua falando de seleção brasileira, só que agora das meninas. Isso porque o técnico Arthur Elias convocou as 23 jogadoras para a próxima data FIFA feminina, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Teve convocação feminina. O técnico Arthur Elias, como o Fernando falou, convocou a seleção feminina para os 2 últimos compromissos do ano. Mas quem vai trazer mais informações para a gente é a nossa comentarista de futebol feminino, a Maíra Anjos. O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, anunciou a convocação para os amistosos contra a Austrália. Este será o último compromisso do ano que as canarinhas terão pela frente. Confira agora a lista de convocadas. Goleiras Lorena, Natasha e Cláudia. Zagueiras Isa Haas, Kaká, Lauren e Vitória Calhau. Laterais Bruninha, Fê Palermo e Yasmin. Meias Angelina, Camilinha, Duda Sampaio e Laís Estevão. E atacantes Adriana, Aline Gomes, Amanda Gutierrez, Gabi Portilho, Gil Queiroz, Caroline, Marília, Nicole e Priscila. Arthur Elias comentou também sobre a expectativa para a nova fase da seleção brasileira, já pensando na Copa de 2027. As convocações pós-Olimpíadas ainda nesse ano têm como grande objetivo a gente seguir evoluindo e consolidando as ideias de jogo da seleção brasileira, mas também o olhar para frente, o olhar para a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2027. Então é um grupo extremamente jovem, mas que eu vejo muito preparado para que a gente faça 2 grandes jogos, que busque vitórias no território australiano contra uma seleção tradicional e que vai nos exigir bastante em um nível competitivo alto. E isso é sempre positivo para a seleção brasileira, que visa esse nível de enfrentamento com jogos contra seleções fortes, bem ranqueadas no ranking da FIFA e com bons resultados em nível internacional. A Austrália será a segunda adversária do Brasil pós-Olimpíadas, já que a seleção fez 2 amistosos contra a Colômbia, onde teve um empate e uma vitória. O primeiro jogo contra a Austrália será no dia 28 de novembro, às 7 horas, no estádio Suncorp, em Brisbane. E o segundo jogo será no dia 1º de dezembro, às 5h35, no Cebus Stadium, em Gold Coast. E muitos torcedores estão ansiosos para o Super Mundial de Clubes de 2025. E o tão sonhado troféu já está pronto? Começou a ficar sério o negócio, Fernando. O Super Mundial, que vai contar com as melhores equipes do mundo, já tem o seu troféu pronto e a FIFA apresentou os detalhes para o público. Vamos ver. Innovative, inclusive, groundbreaking, truly global. The new 32-team FIFA Club World Cup deserves a trophy that represents all of this. A FIFA apresentou o novo troféu do Mundial de Clubes de 2025. A entidade criou uma nova taça para a nova versão do torneio, que vai contar com 32 participantes e vai ocorrer a cada 4 anos. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro ou Botafogo serão os representantes do Brasil na competição. O troféu apresenta ícones e imagens que retratam a história do futebol, um mapa do mundo e os nomes de todos os 211 países membros da FIFA. Além disso, a taça também mostra a posição do sistema solar no dia da partida de abertura da competição, em 13 de junho de 2025. A edição inaugural do torneio será chamada de Super Mundial e vai ser disputada nos Estados Unidos. O MetLife Stadium, em Nova York, foi escolhido para receber a final da competição no dia 13 de julho de 2025. Tá certo, então, Caio, muito obrigado pelas informações dos esportes de hoje e até mais. Até mais, Fernando. Um abraço. Grande abraço. E a gente muda de assunto para dizer que o feriado prolongado que começa nesta sexta-feira vai movimentar bastante as rodovias. Isso porque mais de 2 milhões de veículos vão deixar a capital paulista. Porém, o trânsito já começa a ficar intenso a partir de hoje. Vamos conferir. Para o feriado de 15 de novembro, está previsto que 2.400.000 veículos deixem a cidade de São Paulo. Os principais destinos são o litoral e o interior da capital.
Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, apesar do feriado ser na sexta-feira, o tráfego das vias já começa a ficar intenso nessa quinta. Por esse motivo, as concessionárias rodoviárias já contarão com mais de 230 ambulâncias, 300 guinchos e 219 postos base de atendimento para atender possíveis emergências. O maior movimento de carros deve acontecer no sistema Anhanguera Bandeirantes, com 750 mil veículos circulando no feriado e no final de semana. Para a maioria das vias que saem de São Paulo, a previsão é que o maior fluxo aconteça no período da tarde dessa quinta-feira e na manhã de sexta, e o maior fluxo de retorno para a capital na tarde de domingo e na manhã de segunda. E esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Até mais!